Olá, boa tarde. Sou Gabriel Maia. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, né? Mais uma vez. Bom, na aula passada, nós havíamos falado sobre exponenciação, potenciação propriamente, sobre a origem, passei um pouco com vocês sobre a parte histórica em si, a origem da palavra, como os povos antigos utilizavam este instrumento, como eles faziam e o que de fato era a base, o que é a exponenciação, que é a simplificação de uma conta, né? É um modo de você facilitar o processo de cálculo, né? Ao invés de você fazer algo muito extensivamente no papel, você pode fazer a redução disso utilizando a base e o expoente propriamente dito. Né? E o expoente significa o número de vezes que você vai multiplicar a base por ela mesma, tá? N fatores. Então, hoje, vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula. Nós vamos ver as propriedades básicas da exponenciação, tá? Então, a primeira propriedade, né? Como nós podemos ver. Deixa eu voltar aqui porque eu faço essa aula, então mais uma vez falando. Os recursos que eu vou utilizar hoje, né? As câmeras, né? Eu estou usando duas câmeras, estou usando um programa de edição de vídeo, uma mesa de edição, não uma mesa de edição propriamente dita, mas uma mesa de edição virtual, né? Recursos mais facilitadores como papel, caneta, para poder desenvolver alguns cálculos de exemplo durante essa aula, tá? Então vamos começar. Primeira propriedade, conceito de exponenciação em si. Considere uma base A elevada a um expoente n. O resultado é obtido multiplicando-se a base A por ela mesma, até completar n vezes. Tá? Então é o que a gente viu na primeira aula acerca do conceito de exponenciação. Então aqui tem um exemplo clássico, né? Eu tentei fazer o mais fácil possível para seguir para o raciocínio lógico ficar mais compreensível, tá? Então a base, a letra A, que nesse caso do exemplo, o n é o expoente, tá? E os fatores, né? N fatores, são quantas vezes você multiplica a base por ela mesma. Então aqui nós temos três exemplos, né? 3 elevado ao cubo, como a gente disse na aula anterior, quando o número é elevado à terceira potência, ele é elevado ao cubo, quando é a segunda ao quadrado. Tá? O restante disse o próprio número. Quarta, quinta, sexta, etc. Tá? 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. A base multiplicada 3 vezes por ela mesma. O resultado é 27. 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16. Tá? Com a fração, mesma coisa. Tá? Uma propriedade interessante aí, como eu disse. Se você não ficar atento ao uso das propriedades, você arruína seu cálculo, arruína seu exercício, seu raciocínio, né? Então, aqui, né? 3 quartos elevado à terceira, né? Perdão, 3 quartos elevado à terceira. Então, 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. Se não dá para simplificar a fração, né? Você deixa ela como fração ou você faz a divisão e deixa o resultado da divisão, tá? Vamos seguir? Segunda propriedade, quando o expoente é igual a 1, tá? Considere uma determinada base A elevado ao expoente 1. O resultado é igual à própria base. Isto é, A elevado a 1, primeiro grau da potência, igual a A, tá? Por quê? Que é evidente, né? Você tem um número elevado, você tem uma base elevada ao número 1, ou seja, não vai haver uma multiplicação ali, né, propriamente, vai ser o próprio número, tá? Sendo assim, todo número elevado ao número 1 tem ele mesmo por resultado. Então, todo número e toda questão matemática, tá? Π elevado a 1 igual a π, 3 quartos elevado a 1 igual a 3 quartos, 5 elevado a 1 igual a 5, tá? Terceira propriedade. Quando o expoente é igual
a zero. Então, essa aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque muita gente se perde, né? Nossa, o número elevado a zero, como assim? Né? Então, eu fiz aqui uma parte em suma para ficar um pouco claro, ficar um pouco mais claro e esclarecer essa questão. Tá? Então é o seguinte, considere uma determinada base A elevada ao expoente zero. O resultado sempre será igual a 1. Tá? 5 a 0 igual a 1. Π a 0 igual a 1. 3 meios a 0 igual a 1. Tá? Em suma, quando o número é elevado a zero, isso significa que é um número igual a 4, ou melhor, a base expoente 1 menos 1. Tá? Então montei um jeito aqui para a gente entender melhor isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no ar. Consegui. Tá? Então aqui. Deixa eu ver se essa é melhor. Isso. Talvez essa seja melhor, né? Aqui. Melhor. Opa. Desculpa. Deixa eu achar aqui a tela. Desculpa. Terceira propriedade, né? O expoente igual a zero. Né? O que isso quer dizer? Que é melhor. 4 a 0. 4, 1, menos 1. Tá? 4, 1, menos 1 é a mesma coisa que você dividir o 4 a primeira dividido por 4 a primeira. Que propriedade é essa aqui? É uma propriedade que a gente vai ver daqui a pouco. A divisão de potências com base igual. Tá? O que acontece numa divisão com potências com base igual? A base aqui é a mesma, né? O que acontece? A gente mantém... Por que virou 4 menos 1? Justamente por isso, ó. Que a gente mantém a base e subtrai os expoentes, certo? E aí se torna 4 a 0. Só que aqui eu fiz o processo reverso, tá? A gente fez o processo reverso para chegar aqui. Ou seja, o 4, 1 menos 1... ele é a mesma coisa que 4 a primeira dividido por 4 a primeira. Certo? Transformando em fração, qual é o resultado? 1. Certo? Claro. Vamos dar prosseguimento. Quarta propriedade. Produto de potências de mesma base. Tá? Quando efetuamos o produto de duas potências de mesma base, o resultado é obtido conservando-se a base e somando-se os expoentes, ou seja, AM vezes AN igual a M mais AN. 3 ao quadrado vezes 3 à terceira igual a 3 ao 2 mais 3, né? 3 ao quadrado mais ao cubo. Tá? Igual a 3 à quinta, que o resultado é 243. Mesma coisa no exercício de baixo. 2 ao quadrado vezes 2 à quarta vai manter a base e somar os expoentes. 2 elevado a 2 mais 4 vai ser 2 à sexta igual a 64. Exemplo abaixo da mesma forma. E olha que tem um expoente negativo aqui, ó, nesse terceiro exercício. Deixa eu colocar aqui para eu poder circular, né? Desculpa. Nesse terceiro exercício aqui, tem o expoente negativo, tá? Mantém-se negativo aqui e soma com o próximo expoente, tá? Se isso fosse negativo, a mesma coisa. Deu 4 terceira, que é 64, tá? Mas tem a questão, e quando a base é diferente, como é que a gente tem que fazer? Né? Porque aqui a gente está vendo nessa propriedade produto de potências de mesma base. Então, quando a gente tem um produto, ou seja, uma multiplicação de potências que tem a mesma base, a gente faz o quê? A gente mantém a base e soma os expoentes, certo? E quando a base é diferente, como é que a gente tem que fazer? Então é o seguinte, na potenciação nós temos duas condições. Se as bases são iguais e os expoentes são diferentes, então a gente repete a base e soma os expoentes, que é o que a gente acabou de ver, certo? Se as bases são diferentes e os expoentes são iguais, a gente vai usar essa propriedade. Mx vezes nx igual a m vezes nx, certo? No caso aqui, os expoentes são iguais. Então, o que acontece? A gente multiplica as bases e mantém o mesmo expoente. A gente não faz nada com o expoente, mantém o expoente.
Tá? Então, 2 vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, vai ser 2 vezes 3 ao quadrado. Mantém o mesmo expoente, que é igual a 6 ao quadrado, vai ser igual a 36. Agora, quando a gente tem as bases e os expoentes diferentes, aí a gente tem que resolver cada potência isoladamente. Tá? Então, 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, a gente resolve a primeira potência, depois a segunda potência e chega no resultado final. Aqui, né, como vocês podem ver, tá desenvolvido de uma forma extensa, mas a gente poderia resolver de outra forma, né? Sabendo o seguinte, quanto é 2 ao cubo, né? Fazendo assim. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, né? Eu avancei um pouco aqui, mas por exemplo, né? Era o seguinte, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, certo? Quanto é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, certo? Sabendo o resultado disso, a gente já transforma. É 8. E 3 ao quadrado é 9, certo? Então, 8 vezes 9. 8 vezes 9, portanto, 72. Tá claro? Certo? Então é isso. Nessa parte dessa quarta propriedade. E guardem bastante essa quarta propriedade, porque ela é de extrema importância. Tá? A multiplicação das potências. Nessa quinta propriedade, a gente vai ver a divisão de potências de mesma base. Tá? Praticamente a mesma coisa do que a gente viu ali. Tá? Mantém a base, subtrai os expoentes. Agora, ao invés de você somar os expoentes, você subtrai. Então, lembra, multiplicação soma expoente. Divisão. O que faz com a divisão? Subtrai. Tá? Divisão é sempre uma coisa meio ruim, assim, né? Então, quando a divisão subtrai. 4 ao cubo dividido por 4 ao quadrado. 4. Subtração dos expoentes. 3 menos 2. 4 a primeira. Utilizando lá aquela propriedade do expoente quando é igual a 1, o que acontece? 4 a primeira igual a 4. Tá? Com a fração a mesma coisa, tá? Resolve a divisão da fração, mantém a base nesse caso, e subtrai os expoentes. 2 menos 1. Né? Porque, não sei o porquê, mas tá menos 1 ali. Deixa eu só dar uma conferida aqui. É isso mesmo. É porque o expoente ali não está aparecendo menos 1, porém é menos 1. Então 2 menos 1, o que acontece? Menos com menos, mais, e aí 2 mais 1, 3. Então 3 quartos elevado ao cubo e resolve a fração. Dá-se a fração. Aí, como não se simplificou, não se há simplificação, ou resolve ela ou deixa na forma fracional. Tá? Vamos seguir. Tá? Quando atenção, tem base diferente também. Quando a base é diferente, o que acontece? Né? Então tem aqui a base diferente e o expoente igual. Quando a base é diferente e o expoente igual, o que vai acontecer? A gente faz a divisão das bases e subtrai os expoentes e vai se manter. Então tem esse exemplo aí. 12 a sexta dividido por 3 a quarta. 12 dividido por 6 igual a 6 menos 4. Desculpa, 12 dividido por 6, expoente subtraindo, fica 2 ao quadrado, que é igual a 4. Tá? E quando a base é diferente e o expoente é diferente? Aí é o mesmo processo da multiplicação. Tá? Tem que resolver isoladamente as potências e depois fazer a divisão delas. Tá? Se no caso forem duas frações, aí vai ter que fazer MMC. Tá? E aí tem um exemplo aqui que eu separei, que é o seguinte. Dá para ver aqui? Acho que dá, né? Deixa eu pôr um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Até a câmera focar. Deixa eu pegar o foco aqui da câmera. Ai, ai, ai.
quando o expoente é negativo, tá? O que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui. A gente vai ter que fazer a inversão, tá? A gente vai fazer a inversão disso, tá certo? Então, se o expoente for negativo, ótimo, agora focou. A gente vai fazer o inverso. Olha só. Deixa eu subir aqui mais um pouco para ver se eu consigo mostrar para vocês. Isso. Tá? Potência com expoente negativo. Tá? O inverso, a gente vai fazer o inverso. Então, um exemplo aqui. Tá? Eu tenho um 2 elevado a menos 10. Certo? Como é que eu vou resolver isso? Primeiro eu vou fazer o inverso desse número aqui, do 2. Certo? Qual é o inverso do 2? Meio, né? Elevado a décimo. Certo? Depois a gente resolve. Como é que a gente resolve isso? 1 elevado a décima é o quê? 1, certo? 1 vezes 1, 10 vezes, é 1. 2 elevado a décima, quanto é? 1024. Certo? É assim. Mais um exemplo aqui do lado. Dá pra ver? De potenciação com expoente negativo. Tá? Muito importante. 3 elevado a menos 2. Como é que a gente resolve isso? Faz o quê? O inverso. O inverso de 3 é o quê? 1/3. Tá? Quando a gente faz a inversão, a gente transforma o expoente em positivo. Tá? Menos 2 vira 2. E agora? 1 elevado ao quadrado fica 1. 3 ao quadrado, 9. Acabou. Tá? Vamos avançar então. Sexta propriedade. Potência de potência. Tá? Se tivermos uma base elevada a um expoente m e tudo elevado a outro expoente n, o resultado é obtido conservando-se a base e fazendo a multiplicação dos expoentes. Tá? Então tem o exemplo, 2 ao cubo elevado ao quadrado. Então 2 ao cubo vezes ao quadrado, certo? 2 à sexta, que é igual a 64. Tá certo? E se o expoente tivesse negativo? Ia ter que fazer a inversão e depois fazer a multiplicação dos expoentes. Entenderam? Mesmo processo. Tá? 4 ao quadrado é a terceira. 4 ao quadrado vezes a terceira. 4 à sexta, 4.096. Tá? E a mesma coisa ali embaixo, né? 2 à terceira elevado ao cubo elevado ao quadrado. 2 ao cubo. Desculpa, 2 terços. 3 vezes 2. 2 terços elevado à sexta, que é igual a essa fração. Tá certo? Vamos prosseguir para os exercícios agora. Tá? Eu preparei alguns exercícios aqui para a gente aplicar propriamente esses exercícios. Deixa eu só focalizar aqui na câmera para ver se eu consigo pegar. Vamos ver. Já está aqui. Ótimo. Então é o seguinte, determine o valor de cada uma das potências abaixo. Dá para ver? 25 a primeira. Que propriedade é essa que a gente usou? Né? Aquela propriedade do quando o expoente é igual a 1. 25 a primeira, todo número elevado à primeira é o quê? Igual o quê? 25. Certo? Olha aqui, 150 elevado a 0. Tá? Todo número elevado a 0, o que acontece com o número elevado a 0? É 1. Certo? Muito simples. Muito simples. E olha essa aqui. 7 nonos elevado a menos 2. Tá? Um quadrado negativo. O que a gente faz mesmo? Primeiro a gente faz a inversão. Como é que vai ficar a inversão disso? 9 sétimos, certo? Elevado ao quê? Ao quadrado, tá?
E aí, como é que fica a resolução disso agora? Como é que fica a resolução disso agora? 9 sétimos elevado ao quadrado. Eu vou fazer o quadrado do sétimo, certo? E vou fazer o quadrado do nono, do 9 e do sétimo. Só um minuto que eu estou agitando aqui, certo? Como é que vai ficar? 9 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. 9 ao quadrado, quanto é? 81. 7 ao quadrado, 49. 81 para 49 não dá. Então a gente deixa assim, certo? Acabou. Tá certo? Vamos ao segundo exercício agora. Olha só. Não dá para ler muito bem, né? Mas eu leio aqui para vocês. Tá? Sabendo que o valor de 5 sétimos, né? 5 elevado à sétima potência é 78.125, qual o valor de 5 oitavos? Melhor, qual o valor de 5 elevado à oitava potência? Tá? Nesse exercício aqui, a gente vai usar que propriedade? A gente vai usar a propriedade 4, multiplicação de potências, multiplicação de potências de mesma base. Tá? Então, se 5 sétimos é igual a 78.125, 5 oitavos é igual a quanto? Né? Essa questão é um pouco complicada, tá? Mas a gente vai usar a base. 5 oitavos, mesma base, tá? 5 oitavos é igual a quê? Vamos pensar. Quando a gente tem a multiplicação de potências de mesma base, o que acontece? Como que era? AM vezes AN vai ser igual a AM, o quê? Mais, focou? Mais N, certo? Então, 5 oitavos não poderia ser 5 sétimos vezes 5 a primeira potência? Poderia, não poderia? Então, como é que isso vai ficar? A gente sabe que 5 sétimos quanto é? Tá, então vamos resolver esse exercício aqui. Sabendo que o valor de 5 a sétima é 78.125, qual o valor de 5 a oitava potência? Tá? Pode pôr a potenciação, certo? Que propriedade a gente vai usar aqui? A gente vai usar a quarta propriedade, certo? Qual era a quarta propriedade? Basicamente, AM vezes AN é igual a AM mais N. Multiplicação de bases iguais, o que acontece? O que acontece com os expoentes? A gente soma. Então, considerando 5 a oitava, o que a gente poderia dizer que 5 a oitava é igual ao quê? 5 a sétima, certo? Não poderia dizer isso? Ó, utilizando o mesmo exemplo. 5 a sétima vezes 5 a primeira. Por quê? O que vai acontecer aqui nessa multiplicação? 5 a 7 mais 1, que vai ser igual a 5 oitavos, certo? Mas a gente quer achar a solução, tá? Então, 5 oitava igual a 5 a sétima mais 5 a primeira. 5 oitava igual a... Quanto vale 5 a sétima, que o exercício falou? 78.125, certo? 78.125 vezes todo número elevado à primeira, quanto é? 5. 5 à oitava, portanto, vai ser 390.625, certo? Vamos para mais um exercício? Aqui, deixa eu passar aqui. Em um sítio, há 12 árvores. Cada árvore... Deixa eu pegar só aqui o enunciado direitinho. Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos. Em cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Tá? Nós temos uma potência aqui onde o número é 12, certo? 12, 12 e 12. E ele se repete quantas vezes? 13 vezes,
Desculpa, 3 vezes, né? 12 árvores, 12 galhos e 12 maçãs. Certo? Então nós vamos tomar como exemplo uma das árvores, tá? Em cada um dos galhos de uma árvore encontram-se 12 maçãs, ou seja, 12 galhos vezes 12 maçãs, certo? Que vai dar 144. Só que no total temos 12 árvores, ou seja, 144 vezes 12 nos dá o número total de maçãs. Isso pode ser expresso da seguinte forma: 12 terceira, tá? 12 vezes 12 vezes 12, que portanto vai dar 1728 maçãs. Viram? Sabendo as propriedades, dá para se desenvolver os exercícios, né? Sobretudo esses que pedem as propriedades, tá? Então, deixa eu ver aqui agora como é que fica nossa próxima aula. Nós vamos ver sobre as equações exponenciais propriamente, tá? E aí, agora que a gente já desenvolveu as propriedades, né, convido você a praticar outros exercícios. Se tiver dúvida, encaminhe. É isso, espero você para a próxima aula. Muito obrigado.